Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós vamos começar uma série de curiosidades, de assuntos que não estão dentro do cânon do Novo Testamento. Cânon são os livros canônicos, ou seja, os livros inspirados. E desta feita nós vamos fazer começando pelos evangelhos, os 4 evangelhos do Senhor Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então essas curiosidades não estão dentro dos livros, mas eles estão em volta. Como por exemplo, nós vamos falar agora dos 4 evangelhos. Depois nós vamos falar somente do evangelho de Mateus e de Mateus. Depois vamos falar de Marcos, de Lucas, de João, e assim cada vídeo a gente vai fazer para que a gente venha agregar no nosso entendimento conhecimento, tá bom? Você que tem acompanhado todos os dias comigo, então compartilhe esse vídeo, compartilhe essa oração, busque pessoas da família e amigos e pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus para que venha se inscrever no canal e fazermos crescer essa corrente de oração, tá bom? Se cada um de vocês conseguirem mais 3 pessoas para se inscreverem, certamente será um grande avanço. Mas vamos então a essas curiosidades. Então esse vídeo serão dos evangelhos, tratando dos evangelhos. O que são os evangelhos? A palavra evangelho significa boas novas. Os evangelhos são assim chamados porque registram as boas novas de que um caminho de salvação foi aberto a toda a humanidade pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, no versículo 1. E também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 4. Os evangelhos foram escritos para que as pessoas pudessem saber quem era Jesus e crer nele, no livro de João, no capítulo 20, versículo 31. Deixa-me aqui ler no livro de João, no capítulo 20, versículo 31. Veja o que está escrito. Estes, porém, foram registrados, tá assim, registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em meu nome. Interessante que no versículo 30 está escrito assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então, nesse vídeo, nós vamos trabalhar com algumas perguntas. Por que foi preciso escrever os evangelhos? Por quê? A rápida expansão do cristianismo acelerou a necessidade de registros escritos da vida de Cristo. Além disso, à medida que as principais testemunhas e personagens da história de Cristo começaram a morrer, aumentou a necessidade de registros escritos do que eles haviam visto, ouvido e experimentado. Estes evangelhos escritos eram usados para evangelizar, catequizar novos convertidos e, provavelmente, faziam parte do culto cristão primitivo. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1, mostra isso. Vamos ler? Lucas capítulo 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Olha o versículo 2, Lucas capítulo 1, versículo 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Aqui dá para a gente entender de que o apóstolo Lucas está deixando bem claro de que
ele está falando que foi transmitido para ele. Vamos voltar à resposta da pergunta por que foi preciso escrever os evangelhos. E na introdução de cada evangelho tem a demonstração de suas características peculiares. Agora, uma outra pergunta é essa aqui: por que 4 evangelhos? Embora tenham existido numerosos outros evangelhos escritos, somente 4 foram julgados dignos de serem incluídos no Novo Testamento. Os demais evangelhos foram escritos mais tarde e são de fidedignidade duvidosos. Embora contenham informações constantes nos 4 evangelhos canônicos, também acrescentam muito material fantasioso e lendário, como a narrativa de Jesus condenando à morte um menino que o derrubara, contida no escrito gnóstico apócrifo, conhecido como o Evangelho da Infância. Além disso, buscavam disseminar doutrinas heréticas ou sectárias. E é justamente por isso que eu estou trazendo para todos os amigos, porque eu ficava a perguntar por que 4 evangelhos se tiveram tantos e tantos evangelhos, né? Evangelho de Tiago, Evangelho de Judas, Evangelho de todos os outros apóstolos e discípulos. E por que somente 4, né? Muito bem, a igreja primitiva distinguia estes evangelhos dos verdadeiros e considerava os apócrifos como literatura de muito menor importância. Uma das razões é que os 4 evangelhos tinham sido escritos por apóstolos ou por associados íntimos de um apóstolo, né? Posteriormente, concílios eclesiásticos confirmaram a autenticidade dos 4, incluindo apenas estes como canônicos, isto é, livros inspirados e autorizados. Os evangelhos foram escritos aos 4 grupos gerais de pessoas do primeiro século. Então, os evangelhos foram escritos aos 4 grupos gerais de pessoas do primeiro século. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os demais gentios e pagãos e João para os cristãos. Tá vendo como é interessante saber disso? Você já ouviu falar sobre evangelhos sinóticos? Então, essa é a última pergunta para a gente encerrar e a gente realizar a oração. O que são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas apresentam muito material semelhante sobre a vida de Cristo, o que pode ser comprovado com uma rápida verificação de uma harmonia dos evangelhos. Quer dizer, as mesmas coisas que você vê num, vê no outro, é a harmonia. Eles apresentam uma visão mais ou menos comum de suas atividades e ensinos e da cronologia dos acontecimentos. São, por isso, chamados de evangelhos sinóticos. Quer dizer, uma visão conjunta, né? Por exemplo, todos os versículos de Marcos, à exceção do 31, têm paralelos em Mateus ou Lucas. Por outro lado, grande parte do material de João é peculiar e organizado em longos discursos. As diferenças entre os 4 evangelhos servem para complementá-los mutuamente sem contradição, ao passo que as semelhanças têm caráter confirmatório. O resultado é um registro quadruplo e abrangente do ministério redentor de Jesus Cristo. Que legal, né? Ter essas informações, essas curiosidades. Você gostou? Então escreva aí nos comentários se você gostou, para que a gente possa trazer mais curiosidades para você. Tá bom? Porque a Bíblia você já tem, todos têm
a Bíblia, né? Que são os textos canônicos, os livros canônicos, os livros sagrados que compõem a Bíblia Sagrada com 66 livros. Agora, essas curiosidades que eu vou estar trazendo para você vai ser justamente para agregar valores e informações naquilo que você está adquirindo na inspiração do Espírito Santo. Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, porque eu sei que é o Senhor que está nos dando sabedoria. Eu sei que é o Senhor, meu Deus, que está abrindo a nossa mente, fazendo a gente entender. Eu sei que é o Senhor que tem dirigido nossos passos, ó Deus, e a nossa vida está nas Tuas mãos, meu Pai. Abençoe o nosso futuro, meu Deus. Abençoe a nossa vida, abençoe, meu Pai, a família desta pessoa que está inscrita nesse canal, meu Deus. Essa pessoa que participa comigo todos os dias desta oração, que recebe dentro do grupo de famílias de amigos, na lista de transmissão, meu Deus, alguém que sempre está levando o link, enviando para ela o link, ela abre, ela participa comigo, esteja ela onde estiver, no norte, no sul, no leste desse Brasil ou fora do Brasil, aonde ela estiver, meu Pai, que a Tua luz, a luz do Divino Espírito Santo, alcance essa pessoa e abençoe essa pessoa com a sua família. Oh, meu Deus, a necessidade desta pessoa, seja espiritual, conjugal, financeira, familiar, seja em qualquer área da vida, a sua necessidade supre, ó Deus, para que ela possa ver que Tu és Deus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, e que a ama e que cuida dela todos os dias. Ó, meu Pai, eu entrego esse dia na Tua mão, que esse dia, essa semana, esse dia, meu Deus, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos, meu Pai, trabalhar, projetar, pensar, calcular, meu Deus, que venha o Senhor dar a direção. Abençoe toda a obra das nossas mãos e abençoe os nossos passos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Graças a Deus, amigos. É isso aí, dá um like, você que ficou comigo até agora, escreve aí, gostei, continua. Pastor Genival trazendo essas curiosidades, muito importante a gente aprender. Escreve aí nos comentários para motivar mais ainda a gente e convide pessoas para se inscrever no canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.